E aí, turma? Boa tarde, gente. Tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula, no formato de vídeo. Hoje a gente tem a nossa aula de redação, a gente propôs uma prova na semana passada, tá? E a gente vai rever alguns assuntos relacionados então à pontuação, tá? Para fortalecer aí o teu aprendizado, em se tratando daqueles três vídeos que eu enviei para vocês, três vídeos do YouTube, bastante esclarecedores, né? Eu montei alguns exemplos aqui para a gente rever e, consequentemente, dar uma explanada, relacionada a essas pontuações ou essas regras, gramaticais, se você quiser chamar assim. Turma, é claro que não se resumem aí todas as regras de pontuação, tá? Existem muitas outras regras, tá? Que você, ao longo da sua vida estudantil, vai adaptando-se, vai aprendendo, tá certo? Mas essas aí, vamos dizer assim, são as essenciais, são as básicas, tá bom? E nesse momento eu queria relembrar sobre vírgula, tá? A gente vai estar trabalhando um pouco sobre a vírgula, no seu uso adequadamente, quando usar, enfim. Vamos partir desse princípio aqui, A gente sabe que a escrita, ela é a tentativa de representar a fala, não é verdade? Na escrita é a tentativa de representar na fala. Mas existe justamente a entonação, de quando eu quero mudar ou quando eu quero dizer alguma coisa diferentemente. E é justamente nessa pontuação que faz relação a essa entonação. Então aí a gente percebe como é importante a pontuação adequada, perfeito? Então vamos aqui, vamos dar uma observada nos exemplos que eu tentei demonstrar aqui para vocês, perfeito? O uso da vírgula inicialmente. Gente, se eu coloco ou se eu retiro a vírgula, muda totalmente o sentido da minha frase, muda totalmente o sentido daquilo que eu estava querendo dizer. Vocês concordam, vocês sabem, vocês enquanto estudantes, eu enquanto professor conheço, vocês, alguns dominam, já com uma certa excelência isso, alguns nem tanto, faz parte do processo, mas vamos aqui rever isso aí por gentileza. Não espere, Imaginemos que haja aí um discurso, haja aí um diálogo entre determinadas pessoas, tá certo? Determinados personagens no texto, e aí alguém está conversando algo, e alguém não consegue falar naquele mesmo momento e diz, não, espere, não é assim, eu também quero dizer alguma coisa. Então, o uso da vírgula, tá? Para destacar, e a entonação, como eu estava afirmando. Quando de repente eu digo, não espere, muda totalmente o sentido. Quer dizer que alguém não precisa esperar, não espere não, siga a sua vida, vá para os seus afazeres, suas responsabilidades. O uso da vírgula é essencial, para mudar a entonação. Por isso que eu dizia, a vírgula, ela serve de organização, um elemento organizador. Tudo bem? Aceito. Obrigado. Imagine aí que num discurso, num diálogo, alguém sugira algo, você aceita um café, aceita um suco, uma água? Aceito. Obrigado. Tem aquele sentido de gratidão aqui. Quando eu digo, por exemplo, aceito, obrigado, se fosse na mesma frase, sem a vírgula, aceito, obrigado, eu estou querendo dizer que eu fui imposto, uma posição, uma condição de que alguém está me colocando naquele momento. Aceito, obrigado, tá bom? Uso da vírgula, muito importante, preste atenção. Olha um outro exemplo aqui para a gente ir trabalhando. Isso só ele resolve. Isso só ele resolve. É mais ou menos assim, alguma coisa que não surpreende, não é algo tão espetacular, e alguém de repente no discurso possa dizer lá, isso só ele resolve, isso só ele resolve, tá? Mas quando de repente eu tiro a vírgula, isso só ele resolve. Olha a entonação como é diferente, Isso só ele resolve, quer dizer que é algo mais complexo, que essa pessoa tem essa capacidade de estar realizando. Esse juiz é um corrupto, Eu estou conversando, subtende que eu esteja conversando com esse juiz e estou dizendo, esse juiz é um corrupto, propriamente dito, o uso das vírgulas. Esse juiz é um corrupto. Se eu disser assim, eu estou focando o meu pensamento, a minha afirmação de que esse juiz é corrupto, ok? Turma, eu vou tentar montar esse vídeo da seguinte maneira. Para mim não estar apagando o quadro, escrevendo, perdendo esse tempo, eu vou dar uma pausa no vídeo e aí eu dou continuidade logo na sequência. Tá certo? Então nesse momento eu pauso, tá? Para que eu possa apagar o quadro e dar sequência à nossa aula.
Aí, vamos dando continuidade, tá certo? Vamos tentar ver se assim vai funcionar direitinho. Turma, regras de pontuação, o uso da vírgula, né, que a gente está vendo nesse primeiro momento, certo? Então, como usar? Onde usar? Primeira regra que nos chama a atenção, super fácil, aposto. Né? O que é o aposto, professor? Explica para mim. Turma, entendamos assim, o aposto vai ser uma parte da frase, né? Uma parte da oração, que eu posso muito bem, na verdade, acrescentar, e que se por acaso eu retirar, não vai fazer com que essa frase perca o seu sentido. Né? Então, quer dizer que o aposto é uma informação adicional, é algo que eu digo a mais, tá? E esse algo a mais, ele vem justamente entre vírgulas. Tá? Se eu retiro, não perde o sentido da frase, tá bom? Então vamos dar uma observada aqui, lembrando mais uma vez, uso obrigatório da vírgula, certo? A minha professora, vírgula, pessoa maravilhosa, vírgula, faz com que eu entenda o conteúdo. Tudo bem? Aposto, pessoa maravilhosa, entre vírgulas, tudo bem? Entre vírgulas. Vírgula antes dessa expressão, desse que eu estou acrescentando, e vírgula depois. Tá? Se eu tirar isso, professor, vai perder a frase, vai perder o sentido da frase? Não, ó. A minha professora faz com que eu entenda o conteúdo. Não perdi nada. Se eu acrescento algo, adiciono algo, tá? Isso vem entre vírgulas e nós o chamaremos de aposto, né? Uma informação adicional. Fernanda Montenegro, atriz talentosa, recebeu homenagens da imprensa internacional. Fernanda Montenegro recebeu homenagens da imprensa internacional. Atriz talentosa, o meu aposto, estou colocando o mesmo entre vírgulas. Tá? Eu poderia dar outro exemplo, tá bom? Para a gente não precisar estar escrevendo aí nesse sentido. Tá certo? Há um exemplo aqui também bem simples, tá? Para fortalecer ainda mais o teu aprendizado. Tá bom? Preste atenção aqui, por favor. Folha 2, aqui folha 3, tá aqui, tá? Lembro-me de Lucas, por exemplo, que só fazia besteira. Onde é que está o aposto aí, professor? Lembro-me de Lucas, vírgula, por exemplo, vírgula, que só fazia besteira. Depois você escreve aí, tá? Para facilitar. Lembro-me de Lucas, por exemplo, que só fazia besteira. Se eu não tivesse utilizado o aposto, lembro-me de Lucas que só fazia besteira. Não perderia, né, o sentido a esse meu adicional. Por exemplo, se eu retiro, não faz a frase perder o sentido. Tá bom? Primeiro exemplo, primeira regra, pontuação, uso da vírgula, tá? Aposto. Tudo bem? Vamos novamente aqui pausar para a gente ir dando sequência, né? Eu apago o quadro e você já entendeu. Vamos em frente, tá? Agora exemplificando com o uso do vocativo, tá certo? Vocativo, porque eu estou utilizando pontuação, né? O uso da vírgula aí. Vocativo, o nome já nos diz, né? O que é isso, professor? É quando eu evoco alguma coisa, quando eu chamo alguém, quando há um chamamento, há uma entonação ali diferente, né? Eu chamo alguém, uma pessoa, de repente uma referência a uma entidade, tá? Enfim, vamos lá, vocativo. Posso ajudar, Senhor? Né? Posso ajudar, Senhor? Aqui eu vou estar utilizando a minha vírgula para destacar justamente o meu uso do aposto, né? Posso ajudar, Senhor? Tá? Vírgula, o Senhor vai ser o vocativo, eu estou evocando, estou chamando aquela pessoa. Senhor, posso ajudar? Né? Por isso que eu dizia novamente, as vírgulas, a pontuação, elas servem para a demonstração da sua entonação. Então, vírgula, tá? O aposto, ele pode vir no começo da frase, pode vir no final da frase, pode vir no meio da frase, tá? Isso é importante também que a gente coloque. Então, de novo, Senhor, posso ajudar? Posso, Senhor, ajudar? Né? Aqui é a minha entonação, então, consequentemente, se eu evoco, se eu chamo a atenção de alguém, de alguma coisa, tá? Eu vou estar colocando vírgula. De repente, antes, Senhor, está lá no finalzinho, né? No caso. Aqui, depois, a vírgula viria, mas o Senhor, o vocativo, está no começo, e aqui ele está no meio. Tá ok? Senhor, posso ajudar? Né? Professor, outro exemplo para a gente poder utilizar em se tratando do uso do vocativo, né? A gente poderia dizer mais ou menos assim, ó. Vamos comer, gente, tá? Vamos comer, gente, tá? Eu estou usando aí, consequentemente, o uso também do vocativo, tá certo? Deixa eu escrever aqui rapidamente, aqui, ó, tá bom? Vamos
comer. Gente, né? Estou usando aqui, olha só, vamos comer. Gente, tá aqui, ó, no finalzinho, eu estou evocando as pessoas. Se eu tiro, por exemplo, a vírgula, vamos comer gente? Nós não somos canibais, não é verdade, turma? Se eu digo, por exemplo, da mesma maneira, Maria, chama teu pai. Maria, vírgula, chama teu pai. Tá bom? Trabalhando aí algumas regras de pontuação. Esse é o nosso vocativo. Tudo bem, turma? Vai se ligando aí. Vamos lá, vamos em frente, gente. Mais pontuação, né? Pontuações aqui, alguns bizus se tratando de pontuação. A gente viu o vocativo, a gente viu o aposto, né? Quando usamos também nas enumerações, né? Quando é que a gente vai utilizar? Enumerações é uma sequência de coisas, né? Que estão sendo colocadas ali nas frases, nas orações, enfim. Então, observemos aqui, devemos usar sempre as vírgulas também. Sua observação foi inconveniente. Enumeração, ó. Inconveniente, 1. Agressiva, 2. Irônica, 3. E antipática. O finalzinho, né? O uso do tá? Em som de I aí no caso, finalizando o meu raciocínio. Então não vou mais colocar vírgula. Sua observação foi inconveniente, agressiva, irônica e antipática. Eu devo também usar a vírgula depois de nome de cidades e também de ruas. Aí vai muito para a questão dos endereços, né? Quando você vai escrever algo, tá? Nome da cidade, de repente quando você vai colocar esse tipo de coisa, tá certo? Então vamos lá. A copiara, 16 de novembro de 2020. Copiar o endereço, né? Vamos supor se eu fosse fazer um documento, né? Alguma coisa aí. Rua da Moca, número 444. Então, obrigatoriamente, vírgula, obrigatoriamente, vírgula, obrigatoriamente, vírgula, né? Entre essas enumerações. Tudo bem? Mais uma vez, a gente pausa para darmos continuidade na sequência. Bom, sempre que eu reinicio aí a gravação, dá uma balançadazinha, tá? Mas eu espero que esteja ficando o foco na sequência corretamente, tá certo? Então vamos aqui, a gente está revendo aí algumas regras de pontuação, uso da vírgula, né, propriamente dito, e a gente continua, né? Uso das vírgulas, aliás, uso de vírgulas para separar expressões explicativas. Se nas minhas frases eu estou explicando algo, né, essas explicações elas devem vir entre vírgulas. O diretor titubeou, tá? Isto é, certo? Não concordou com o ponto de vista da Assembleia. Quando eu digo no caso aí essa questão, essas expressões explicativas, ou seja, isto é, por exemplo, né? Por exemplo, aí também eu posso utilizar. Então, o diretor titubeou, isto é uma explicação, não concordou com o ponto de vista da Assembleia, certo? Entre vírgulas. Quando ocorre uma elipse, tá? O que é isso, professor? Quando em duas orações o verbo utilizado acaba se repetindo, ou seja, é o mesmo, tá? Então, para não haver uma redundância, para não colocar novamente o verbo, tá? Eu acabo substituindo aí e coloco entre vírgulas. Por exemplo, nós preferimos café, né? E eles preferiam, se eu fosse colocar chá, né? Mas eu acabei, na verdade, substituindo aí esse verbo, né? E aí eu acabo utilizando o mesmo, né? Essa expressãozinha aqui entre vírgulas, ok? Nós preferimos café e eles chá. Então eu estou substituindo o verbo, tá, com e eles, tá certo? E esse e eles vem entre vírgulas, tudo bem? Turma, um que eu não coloquei propriamente dito, certo? É o uso do que diz respeito ao ponto, tá? O uso que diz respeito ao ponto final nas abreviações, né? O que é isso, professor? Não precisa nem a gente escrever, tá certo? O uso do ponto, né, após as abreviações. E um exemplo que geralmente a gente acaba pecando muito, nós professores inclusive, é já colocando dois pontos, né? Exemplo, 2 pontos. Não, na verdade você tem que ter um ponto final, porque há essa regra, né? Aí é uma outra regra de pontuação, não estou trabalhando vírgula, mas eu acabei, na verdade, observando que eu não estava botando nos outros, e para aquele aluno que é mais ligado, né, ele acaba de repente, o professor estava colocando errado. Tá certo? Então aqui o ponto final, né? Só indo para uma outra das regras, uma outra regra de pontuação, tá bom? Deixa novamente eu pausar para nós darmos continuidade à nossa aula. Pronto, outra regra que eu acabei não utilizando lá no material, né? Também o professor nos vídeos não utilizou, é essa daqui, de que diz que não se separa
sujeito do verbo. Né? Você não pode separar, vamos dizer assim, é como se fosse uma espécie de erro primário. Né? Você não vai poder separar especificamente, tá bom? Por quê, professor? Porque é uma regra que você precisa, na verdade, descobrir. Isso muita gente erra, tá? E é uma das regras, vamos dizer assim, que mais passam desapercebido, tá? Porque para eu descobrir, melhor dizendo, para eu descobrir quem é o sujeito, né, não é aula de análise sintática, mas você sabe aí muito bem, você faz então uma pergunta ao verbo, né, especificamente para você descobrir quem é o sujeito, vocês sabem disso, né, eu tenho certeza que vocês trabalharam bastante disso, né? Eu irei muito bem na prova. Né? Quem irá muito bem na prova? Eu, então eu, sujeito, né, especificamente falando. Assim também, turma, como a gente não separa o verbo do complemento, né? A gente não pode colocar vírgulas aí nesse sentido, tá? Aí vai bem para a aula de gramática, tá certo? Mas é isso que a gente deve colocar. Não separa o sujeito do predicado, tá certo? E nem também separa, consequentemente, tá? O que diz respeito o verbo e o seu complemento, tá bom? Cuidado com isso, que isso aí é fundamental, tá? Aí é um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais complexo, tá? Vamos dando continuidade aí à nossa aula, por favor. Novamente, deixa eu pausar. Vamos em frente, turma, aqui, ó, preste atenção aí, por gentileza, ó. A gente vai fazer nesse momento a correção da atividade, tá? E a atividade, ela tinha, claro, o objetivo de você exercitar, né, em cima daquilo que a gente tinha proposto, tá? E aqui os primeiros itens, a gente pode observar o seguinte, ó, vamos lá. Maria Rita, menina pobre do interior, chegou a São Paulo assustada, né? Maria Rita menina pobre do interior, chegou a São Paulo assustada, tá? Deixa só eu dar uma pausa aqui bem rápido, só um instantinho aqui, tá, gente? Eu acho que eu escrevi alguma coisa errada, só um instantinho. Não, turma, não, tá certo, eu pensei que eu tivesse escrito errado, tá bom? Perdão, desculpa. Então vamos de novo aqui, ó. Maria Rita, menina pobre do interior, chegou a São Paulo assustada, né? Nesse exemplo que a gente está utilizando, tá bom, gente? O uso das vírgulas, né? É uma forma explicativa, né? Algo que de repente pode ser acrescentado na frase ou pode ser retirado, não vai fazer com que o restante dela perca o sentido. Então isso aqui a gente vai chamar evidentemente de um aposto, né? Deixa eu ter, por exemplo, um aposto. Maria Rita, vírgula, menina pobre do interior, chegou a São Paulo assustada. Eu poderia muito bem compreender a frase: Maria Rita chegou a São Paulo assustada. Perfeito? Uso de vírgulas no aposto, ficam entre vírgulas, ok? Segundo exemplo, o encanador sorriu e disse. A utilização aí, gente, né, não é bem, né, na questão não é bem o uso da vírgula, né, acabou utilizando outros sinais de pontuação, tá? Foi um erro meu, não era para não ter colocado esse item, mas está valendo aí, tá certo? Acho que você compreende com simplicidade. 2 pontos, evidentemente, né, refere-se aí ao discurso direto, né, marcação lá, 2 pontos, né, verbo de sente, dizer, disse, enfim, tá? O encanador sorriu e disse, 2 pontos, né, na sequência vem, claro, travessão. Se a senhora quiser, eu posso trocar também a torneira. Professor, essa vírgula aí, né? Aí sim, aí a gente trabalha. Professor, e essa vírgula aqui? Se a senhora quiser, eu posso trocar e, consequentemente, também a sua torneira. Turma, assim, sempre que é necessário nós fazermos pausa, tá? Pausas breves para o entendimento, eu devo usá-lo, né? Essa é uma regrinha que, vamos dizer assim, às vezes as pessoas não confundem, às vezes acham que vai encaixar a vírgula em todo lugar, mas não. Mas sempre que é necessário usar uma pausa ali, uma pausa momentânea, eu devo usar assim a vírgula, porque imaginem só, se a senhora quiser, eu posso trocar a torneira também. Se a senhora quiser, eu posso trocar também a torneira. Poderia ser? Poderia. Eu posso usar a vírgula ou de repente não necessariamente usar a vírgula. Eu aqui no caso usei, né? Eu estou usando uma pausa, tá? Uma pequena pausa. Se a senhora quiser, eu posso trocar também a torneira. É o mesmo caso do de baixo. Quando tudo vai mal, nós devemos parar e pensar onde é que estamos errando. Desta maneira, podemos começar melhor. Isto é, a progredir. Né? Então aqui são algumas pausas, vamos dizer aí, tá? Algumas pausas breves
entre essas orações para fazer um pouco de sentido aí. Tudo bem, turma? Isso é válido para nós podermos ir utilizando a vírgula, tá? E facilitar aí o teu aprendizado, tá certo? Vamos na sequência aí com outra questão. Vamos lá, mais um exemplo aí, né? Um exemplo que eu também não devia ter colocado, tá? Porque traz outros pontos aqui no caso, nesse socorro que eu estou utilizando, mas a gente entende que a pontuação, ela serve para dar muito alicerce à fala, né? Para, vamos dizer assim, para representar muito bem a fala, né? E a vírgula, os demais pontos, os demais sinais de pontuação, né? São cruciais aí para a gente trabalhar. Socorro, alguém me ajude, né? Socorro, alguém me ajude, né? Aqui ele está falando com alguém, socorro, alguém me ajude, socorro, alguém me ajude, né? Ou então se eu digo mais com ênfase, socorro, alguém me ajude, né? São sinais aí de pontuação aí para a gente estar utilizando. Gente, eu estou com a garganta irritada, estou fazendo um pouco de careta aérea, se quisesse espirrar. De MPB eu gosto, tá? Mas da música sertaneja, né? Reticências e assim sucessivamente. Bom, vamos corrigir as outras questões. Vamos lá, gente, vamos continuar aí, por favor. Ainda existem 3 questões, também falha a memória. A próxima delas, ele pedia para que nós utilizássemos alguns pontos, né? Vamos lá, dizia assim: complete as frases com sinais de pontuação corretos. Então as frases eram as seguintes: você gosta de melancia, né? Eu poderia utilizar aí o ponto final, eu poderia utilizar também um ponto de interrogação, né? Se eu tivesse na realidade marcando essa pausa maior, eu poderia usar assim o ponto final: você gosta de melancia, ponto final, né? Pois então eu poderia dizer: você gosta de melancia? Poderia ser o ponto de interrogação, tá? Aí se você usou um dos dois, ou de repente se você colocou um e depois o outro, tá? Para